todos, sejam muito bem-vindos ao Momento Médico com Nádia Sepúlveda. Eu sou médica de família e por aqui falamos de saúde de uma forma prática, simples e descontraída. Hoje vou prosseguir com os meus temas sobre saúde materna com uma compilação daqueles que eu considero serem os cuidados durante uma gravidez que são assim mais importantes e que suscitam sempre mais dúvidas. Antes de prosseguir, porém, eu queria só salientar uma coisa. Quando nós estamos a falar de cuidados na gravidez, nós podemos essencialmente ter dois tipos de abordagens. Podemos ter uma abordagem um bocadinho mais restritiva, um bocadinho mais proibitiva, e essa abordagem de alguns dos meus colegas, e por outro lado podemos ter uma abordagem um bocadinho mais liberal, um bocadinho mais permissiva, e eu acho que a cada grávida e a cada casal e a sua relação com o seu médico assistente, cada pessoa é que deve adaptar um bocadinho aquilo que é e a sua maneira de ser e maneira de estar na vida aos cuidados que vai adotando. Claro está que há certas coisas que são gerais, que são para toda a gente, mas depois há pequenas nuances que vocês podem ser livres de escolher como é que querem fazer. Portanto, primeira área de cuidado, a alimentação. A alimentação é sem dúvida das coisas que mais dúvidas suscita nas grávidas e eu vou dedicar um bocadinho de tempo a especificar algumas coisas dentro da alimentação, mas vou tentar fazê-lo de uma forma bastante simples, até porque eu vou ter uma publicação específica no meu Instagram, _Nádia Sepúlveda, só com algumas particularidades relativamente à alimentação, ao peso, a alguns cuidados específicos e por isso peço-vos que vão lá espreitar quando sair, porque vai complementar um bocadinho o que eu vou dizer aqui. De uma maneira geral, aquele conceito de comer por dois é absolutamente mito. As necessidades energéticas de uma grávida, em particular no segundo e terceiro trimestres, realmente aumentam um bocadinho, mas não é nada que seja para o dobro nem nada que se pareça. Então, de uma forma geral, os cuidados de uma grávida com a sua alimentação devem ser os mesmos de todos nós. Uma alimentação variada, equilibrada, colorida, com alimentos dos vários grupos, com um consumo reduzido de alimentos processados, privilegiando alimentos frescos, alimentos da época e fazendo isto, acabamos por ter uma alimentação que é absolutamente adequada às grávidas. De salientar que se estivermos a falar de uma grávida que seja vegetariana, quer seja estrita ou não, à partida poderá ser necessária a suplementação adicional, além das que eu já fui falando, nomeadamente da vitamina B12, e por isso devem sempre aconselhar-se junto do vosso médico. Segundo campo, e ainda dentro aqui da alimentação, temos a segurança alimentar. E porquê é que eu separei estes cuidados? Porque realmente é algo que é fundamental e é muito importante. Muitas vezes o que acontece é que nós temos assim regras demasiado estritas ou alimentos demasiado, portanto é proibido isto e é proibido aquilo e muitas vezes esquecemos de focar naquilo que é mais importante, que para mim, pessoalmente, a minha abordagem acaba por ser não andar com listas do que é proibido e do que é que não é, embora possa ser importante em alguns contextos específicos sabermos, nomeadamente, por exemplo, na contaminação com metilmercúrio, é bom termos noção de quais são os peixes que são mais suscetíveis e evitá-los, de facto. No entanto, de uma forma geral, aquilo que eu acho que é importante que a grávida perceba é que na vida no geral e especialmente quando estamos grávidas, em que as infecções, nomeadamente com algumas bactérias, com alguns parasitas, podem ser particularmente graves para o bebê em desenvolvimento, termos algumas regras muito presentes e termos esse cuidado, quer na nossa casa, quer sobretudo quando vamos comer fora, que acaba por ser aquele local onde nós não conseguimos controlar tão bem as condições e aí sim poderemos ter que evitar determinado tipo de alimento porque não sabemos como é que foi confeccionado, como é que foi higienizado. E então, o que é que eu acho que aqui é muito, muito importante? Nós privilegiarmos sempre os alimentos frescos, consumidos na hora, termos o cuidado de cozinhar muito bem os alimentos, em particular alimentos mais suscetíveis, como por exemplo as carnes, como por exemplo os peixes, os ovos, portanto, tentar que este tipo de produtos sejam bastante bem cozinhados e confeccionados e não vamos comê-los crus, tendencialmente. Por outro lado, é muito, muito importante que os alimentos sejam todos manuseados com as mãos limpas, em bancadas higienizadas de forma adequada e, portanto, desinfetadas. E por outro lado, quando estamos a falar de alimentos crus, que podemos consumir naturalmente, devemos privilegiar os que estão descascados, se for possível. Se não for possível, lavar muito bem
com água corrente. Eventualmente, para alguns tipos de micro-organismo, podemos adicionar algumas gotas de lexívia, diluir em água e poderá ajudar, mas, por exemplo, a nível de toxoplasmose, não é por aí. Em todo o caso, cumprindo um bocadinho estas regras todas, tendo cuidado de evitar água que não saibamos a fonte, portanto o melhor será mesmo preferir água engarrafada, ou pelo menos água que nós sabemos, que é analisada de forma periódica. E mantendo um bocadinho estes cuidados, acabamos por assegurar que não vamos ter assim nenhuma surpresa desagradável durante a gravidez. Depois, em termos de cuidados mais específicos, nomeadamente com a toxoplasmose, com a listéria, com a questão do mercúrio que eu acabei de salientar, eu vou partilhar assim em formato mais rápido, assim mais de listagem no meu Instagram, _Nádia_Sepúlveda, uma publicação que vai resumir um bocadinho estas recomendações para vocês poderem consultar de uma forma mais rápida e mais eficiente. Cuidado número 3, e aqui vamos falar um bocadinho de consumos. Relativamente ao consumo de tabaco, nós sabemos que o consumo de tabaco, seja em quantidade for, mas sobretudo em quantidades mais elevadas, pode ser bastante prejudicial, quer para a grávida, quer para o bebê. O consumo de tabaco está associado a uma série de complicações, nomeadamente problemas a nível da placenta, hemorragias uterinas, está associado a baixo peso ao nascer, está associado inclusive a morte fetal, a morte perinatal, e por isso é de evitar fumar durante a gravidez. E isto é daquelas coisas que é importante ser conversado com o vosso médico, sobretudo na consulta de pré-conceição, porque se conseguirem uma redução ou até mesmo parar de fumar em definitivo, através de estratégias específicas, através de uma consulta de cessação tabágica que vocês podem ser encaminhadas, seria muito, muito, muito bom para o sucesso da vossa gravidez. Outro consumo que também está completamente desaconselhado na gravidez, seja em que quantidade for, é o álcool. O álcool está associado, quando consumido na gravidez, a aborto espontâneo, está associado a parto prematuro, está associado a doenças na infância, alterações a nível do comportamento, e por isso também não se recomenda qualquer tipo de consumo de álcool na gravidez, deve ser absolutamente evitado. Relativamente à cafeína, que também é uma questão que muitas vezes é preocupação das grávidas, que acaba por ser um bocadinho mais inócuo do que o tabaco e do que o álcool, mas a cafeína em excesso pode realmente ter uma série de complicações. Nós sabemos, por exemplo, que pode estar associado a um baixo peso ao nascer, a partos prematuros, a risco também de termos algumas alterações congénitas, e por isso o que nós aconselhamos às grávidas é que, em termos de cafeína, não excedam um consumo de 200 mg por dia, isto corresponde mais ou menos a 2 cafés expresso, e terem também muita atenção a outras fontes de cafeína que não o café, porque nós temos cafeína nos chás, temos cafeína em bebidas energéticas, na Coca-Cola, em chocolates, e por isso também devemos ter em atenção a isto quando fazemos as contas, não é só 2 cafés por dia, é também ter atenção às outras fontes. Quarto ponto muito importante também nos cuidados da grávida, e que muitas vezes as pessoas se esquecem, que é uma adequada saúde oral. Uma saúde oral boa de uma grávida é excelente para uma boa gravidez, porque nós sabemos que problemas a nível dentário podem ter repercussões a nível do bebê, e por isso é que nós até temos os famosos cheques dentista, que permitem à grávida aceder a 3 tratamentos até 60 dias após o parto, e por isso aconselho-vos vivamente a utilizar, a ver o que é necessário, a fazer uma correta vigilância da vossa saúde oral, a fazerem uma lavagem bidiária e utilização do fio de escovilhão, se possível, para que corra tudo muito bem, para não terem infecções dentárias que podem ter um elevado impacto a nível do bebê. Quinto aspecto de cuidado, a atividade física. Esta é daquelas perguntas que fazem com bastante frequência, porque ainda há um bocadinho aquela ideia de que a grávida não pode praticar atividade física, e no geral, a não ser que haja alguma contraindicação, a não ser que o vosso médico vos diga especificamente que no vosso caso não está recomendado, a atividade física não só é boa para o vosso bem-estar mental, para fortalecer os músculos, para diminuírem as dores, para aliviar o stress, como também pode ser uma boa estratégia para evitar um aumento de peso excessivo, e portanto acaba por ser assim um rol de vantagens que funciona muito bem.
À partida, quando uma grávida não faz exercício físico antes de engravidar, o que nós fazemos é tentar recomendar atividades físicas mais leves, caminhadas, ir aos pouquinhos e ir aumentando, de preferência sempre acompanhada por um profissional especializado. Pode ser um bocadinho perigoso fazer determinados exercícios sem orientação, podemos estar a fazer asneiras. Por outro lado, as grávidas que já fazem uma modalidade, a não ser que seja uma modalidade absolutamente proibida, por exemplo, desportos coletivos de alto impacto, halterofilismo ou coisas desse género, à partida a grávida poderá manter a prática da atividade física que já era habitual. Para quem tiver dúvidas mais específicas sobre atividade física e exercício físico na gravidez, eu vou preparar uma publicação no meu Instagram, _Nadia_Sepúlveda, específica sobre exercício, e também vou fazer um direto com a Inês Nobre, que é a minha personal trainer e que me tem acompanhado ao longo da gravidez, para vocês poderem tirar todas as dúvidas. Sexto cuidado, que é também muito importante numa grávida e numa mulher no geral, é terem atenção o seu pavimento pélvico, os músculos da nossa pelve que sustentam os nossos órgãos e que muitas vezes com a pressão do útero, com determinado esforço, nomeadamente no parto, podem muitas vezes ficar enfraquecidos e por isso eu aconselho vivamente que sejam avaliadas em termos de pavimento pélvico por uma fisioterapeuta ou por uma fisiatra especializada nesta área para perceber como é que está o vosso pavimento pélvico, ainda grávidas, para depois não estarmos a correr atrás do prejuízo no pós-parto se houver alguma complicação, porque não é normal que uma mulher tenha incontinência urinária, seja em que fase for, muito menos incontinência fecal, e por isso temos que tentar minimizar o problema à origem e fazer fortalecimento ou relaxamento conforme seja necessário para minimizar estes riscos. E como este tema do pavimento pélvico é tão importante, eu à partida vou convidar para um direto no meu Instagram, _Nadia_Sepúlveda, uma fisioterapeuta para vocês poderem tirar as vossas dúvidas e para fazermos algum aconselhamento assim mais geral para que vocês possam saber mais sobre este tema. Sétimo tema, os cuidados de beleza. Então, aqui a nível da cosmética e dos procedimentos estéticos há sempre muita controvérsia, há opiniões divergentes, há colegas que têm algumas opiniões um bocadinho mais vincadas, outros que são um bocadinho mais liberais, mas é assim, grosso modo, a maior parte dos procedimentos que nós temos hoje em dia e a maior parte dos cosméticos que nós utilizamos hoje em dia são seguros para as grávidas. Nós, quando falamos de um procedimento estético, estamos a falar de uma coisa que é feita à superfície e que, à partida, a absorção que tem é diminuta. Se estivermos a falar de uma tinta de cabelo, a quantidade que é absorvida através do couro cabeludo é diminuta. Se estivermos a falar de um creme que colocamos numa mão, a quantidade absorvida é minúscula. Portanto, temos que ter sempre isto em consideração, porque uma coisa é nós considerarmos que determinada substância, se for ingerida ou se for injetada, tem um determinado risco, outra coisa é aplicar essa substância a nível tópico. E, portanto, acho que esta diferenciação ajuda sempre a nós relativizarmos um bocadinho os riscos e a tentarmos não ser demasiado fundamentalistas nestas questões de o que é proibido na gravidez e o que é que não é. Agora, uma coisa também é certa, vocês também podem aconselhar-se, obviamente, junto dos profissionais de saúde que vos acompanham, podem decidir mediante os riscos conhecidos e desconhecidos o que fazer em última análise, e a questão é que muitas vezes o princípio que impera é um princípio de precaução, sobretudo no primeiro trimestre, que é o trimestre assim de maior suscetibilidade, que nós sabemos que o embrião está mais sensível a tudo o que sejam fatores externos e, portanto, muitas vezes no primeiro trimestre podemos ter uma abordagem um bocadinho mais conservadora e se calhar depois a partir daí, a partir dessa fase que já não é tão crítica, podemos aligeirar um bocadinho aqui a questão. Portanto, isto é tudo lícito, é tudo válido e o que eu vou agora falar a seguir são, no fundo, as recomendações gerais mediante a evidência científica que temos, mas vocês, se quiserem evitar todo determinado procedimento, estão à vontade para evitar.
Então, por exemplo, a nível de substâncias, nós sabemos que, por exemplo, tudo o que seja com formaldeído, com formol, com amoníaco, com metais pesados, deve ser evitado e por isso é que determinados alisamentos, por isso é que aquelas tintas capilares que têm um alto teor de amoníaco, que a maior parte das que são utilizadas agora já nem tem, devem ser de facto evitados, sobretudo no primeiro trimestre. Por outro lado, nós, em determinados procedimentos que ainda não temos muita casuística em grávidas, como por exemplo a depilação a laser, por precaução também desaconselhamos e dizemos à grávida para deixar para depois, quando a gravidez terminar, depois da amamentação, eventualmente. Por outro lado, procedimentos como, por exemplo, as unhas de gel, como, por exemplo, as tintas capilares que não tenham amoníaco, isso tudo acaba por ser inofensivo do ponto de vista da evidência científica que temos e a grávida pode fazer perfeitamente. Oitavo ponto, as viagens. Então, grosso modo, as viagens são todas permitidas à grávida, todos os meios de transporte, desde que a grávida se sinta bem e confortável. O que é que nós costumamos recomendar? Que a nível de viagem de avião se evite o termo da gravidez, portanto habitualmente as companhias aéreas já não deixam voar ou só deixam voar mesmo mediante declaração médica expressa e a maior parte dos meus colegas obstetras acabam por também desaconselhar, até porque as grávidas têm um risco aumentado de tromboembolismo, que aquele período de imobilidade nas condições do avião pode realmente ser um fator de risco acrescido para essas situações. A grávida tem que se hidratar muito bem, tem que deambular e muitas vezes não tem assim muito espaço no avião para o fazer. Por outro lado, antes disso, grosso modo, viagens de avião são perfeitamente permitidas. Em relação a viagens de barco, depende um bocadinho também da velocidade, não é? Se vocês forem andar num barco de recreio que faça muita, ou que a ondulação esteja muito forte e que faça muitos movimentos oscilatórios, pode não ser muito agradável, sobretudo se a grávida tiver náuseas e vômitos, pode realmente ser uma combinação um bocado chata. Por outro lado, falando de carros, a nível da segurança rodoviária é absolutamente essencial que a grávida utilize o cinto de segurança. Durante algum tempo houve assim umas ideias estranhas que a grávida não devia utilizar o cinto de segurança porque, portanto, fazia pressão na barriga e se houvesse um impacto podia de facto magoar o bebê, mas o que é que nós sabemos? Que o cinto de segurança salva vidas. E como é que nós fazemos para estar mais seguras a utilizar o cinto de segurança? Há até adaptadores específicos, mas o que vocês devem fazer é tentar baixar ao máximo a parte de baixo, a parte horizontal do cinto de segurança para a parte assim da anca, para a parte assim da pelve, abaixo da barriga, e o que cruza, vocês evitam a barriga. Portanto, podem perfeitamente meter aqui na zona do externo e evitar a barriga. Portanto, são estas as recomendações. Podem usar o adaptador se preferirem. Por outro lado, a grávida deve evitar conduzir durante muito tempo porque aumenta o risco de haver algum acidente e o volante acaba por ser um fator acrescido de impacto, não é? Acaba por ser um bocadinho mais seguro não ir a conduzir do que propriamente estar a conduzir que tem aquele impacto. O uso de airbag acaba por ser recomendado na mesma porque lá está, também salva vidas, portanto, aqui acaba por ser um bocadinho aquela dicotomia, não é? Se queremos que haja um impacto que pode afetar a barriga ou se queremos que a grávida seja projetada. Portanto, nono cuidado, e muito importante, que é a saúde mental da grávida durante a gravidez e depois, em particular, no pós-parto, mas isso já são outros 500. Ora bem, a gravidez é um período de muita transformação, de muitas alterações hormonais, de fazermos todo um processo de transição enquanto mulheres, de nos transformarmos em mães, de nos adaptarmos às alterações que vão ocorrendo no nosso corpo e as alterações que vão ocorrendo também na nossa psique. E por isso muitas vezes é importante guardarmos tempo para cuidarmos da nossa saúde física e saúde mental. Isto pode variar muito, quais são as estratégias que funcionam melhor com cada grávida, pode passar por meditar, pode passar por
ter rotinas de autocuidado, nomeadamente um banho de imersão, que convém que não seja muito, muito quente, atenção, mas podem tomar banho de imersão, desde que não seja excessivamente demasiado calor. Pode passar por ouvirem música, pode passar por fazerem a tal atividade física, mas é muito, muito importante que tentem estar no vosso melhor, estar a cuidar de vocês, estar a prestar atenção a todos aqueles pensamentos que vão surgindo. É natural que uma grávida seja assaltada por pensamentos de medo, de ansiedade, nomeadamente no início da gravidez, quando ainda estamos naquela incerteza, se está a correr tudo bem, se não está, e ficamos sempre com aquela perspectiva de que estamos com alguma insegurança, vamos fazer os exames, podemos ter algum medo, e por isso é muito, muito importante que tentem cuidar da vossa estrutura mental para poderem fazer face a isso. Aceitar que é natural ter medos, é natural sentir-se insegura, é natural não perceber muito bem como é que vai ser a adaptação, sobretudo quando é um primeiro filho, se vamos estar prontas para ser mais ou não. É tudo legítimo, acolham esses sentimentos, tentem compreender de onde é que vêm, tentem criar uma rotina de escrita ou tentar contactar com os vossos pensamentos com frequência, ouvir-vos bastante para que possam passar uma gravidez tão plena quanto possível e para correr tudo bem. 10º cuidado, o tema da sexualidade. Ora bem, isto acaba por ser um tema que infelizmente ainda é muito tabu, é tabu fora da gravidez e então dentro da gravidez parece que ainda é mais. E ainda há muito aquela ideia, aquele receio da grávida ter relações sexuais, muitos casais têm medo, muitos médicos acabam por desaconselhar. E a verdade é que, a não ser que vocês tenham alguma indicação do médico, mais uma vez, as grávidas podem perfeitamente praticar uma atividade sexual regular, podem praticar masturbação, podem fazer tudo. Aqui a questão é, à medida que a barriga vai aumentando, naturalmente vocês têm que adaptar um bocadinho as posições da relação sexual ao tamanho da barriga, não é? Devem evitar o impacto direto da barriga durante o ato sexual, mas de resto, se vocês se sentirem confortáveis, se não houver nenhum problema obstétrico, se não houver nenhuma indicação médica em contrário, vocês devem praticar a atividade sexual conforme vos deixe mais confortáveis e seguras e não devem ter medo nenhum. O bebê não vai ser magoado, o bebê não vai perceber e é bom para cultivar a vossa intimidade enquanto casal. Obviamente que não é só em termos sexuais que vocês devem cultivar a intimidade e neste aspecto da saúde mental também é, que falei há um bocadinho, muito importante que vocês se envolvam com o vosso parceiro na atividade de preparar a chegada da criança, de se transformarem em pais e isso também é muito importante, cultivando o carinho, cultivando a intimidade, conversando, fazendo coisas a dois e, por que não, a atividade sexual, se isso vos deixar satisfeitos. E eram estes assim os 10 cuidados que eu acho que são assim mais vezes questionados nas minhas consultas e que acho que são assim mais relevantes de se explicar. Obviamente que há mais cuidados. Eu pessoalmente, enquanto médica de família, enquanto grávida, eu própria tento ter uma abordagem mais leve da gravidez, porque penso muitas vezes que se eu vivo a minha vida não grávida em segurança e se corre tudo bem e não tenho uma infecção e não tenho isto e não tenho aquilo, porque é que haveria durante a gravidez de me acontecer X, Y ou Z? E portanto, eu tenho uma abordagem que é um bocadinho mais descontraída, tento não ser demasiado rígida nas regras que estabeleço, mas obviamente que vocês façam o que vos for recomendado e aquilo que vos fizer sentir confortáveis. Obviamente que se vocês ficam mais tranquilas em evitar determinada coisa, evitem, estão à vontade. Vocês não têm que seguir as regras ou não seguir as regras só porque alguém vos diz. Portanto, desejo-vos uma gravidez muito, muito feliz, se for o caso, que corra tudo bem. Até à próxima, um grande beijinho!